Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus amigos, ah, nós estamos aí fazendo uma série de vídeos e eu estou procurando fazer vídeos resumidos para que a gente tenha a possibilidade de produzir vídeos aqui com uma certa qualidade, ainda que com muita dificuldade, viu, pessoal? Porque a gente tem que estudar o conteúdo, fazer um sistema didático pedagógico bacana, né? E, e fazendo um trabalho que muita gente não quer fazer, que é o trabalho de falar, pelo menos, aquilo que nós podemos chamar de centelhas de verdade, para que as pessoas despertem, né? Porque nós estamos vivendo numa matrix de sistema religioso, sistema político, sistema econômico, tá? Sistema social, sistema de comunicação, porque a Matrix nada mais é do que fazer com que a gente tenha ações muito mecanizadas, né? É agir como todo mundo age, se comportar um pouco como se fosse um robô. E é isso que está acontecendo dentro da nossa sociedade hoje, né? Eles passam as informações que querem e as pessoas acreditam, né? Mas acredito que o maior sistema de controle hoje no mundo se chama religião. Você não tem a dúvida disso, tá? Porque a religião faz com que as pessoas tenham crenças e sejam pessoas altamente dependentes de suas crenças. E elas não conseguem sair da bolha. E quando saem, muitas vezes é por uma frustração, por uma decepção, por uma coisa, não por um despertar. Correto? Muito bem. Dito isso, vamos partir logo aqui para um conteúdo que a gente vai fazer, né? É o seguinte, vamos falar de Enki, Ningizida e Nimar e a criação do gênero Homo, né? Que eles vão pegar já diríamos assim, um ser pré-existente, porque, vamos lá, eles vão pegar o Homo erectus, que já existia, portanto, tá? É importante entender, e eles vão então fazer uma inserção para criar um ser um pouco melhor, tá? Um ser com uma genética modificada, né? E aí a gente vai fazer paralelo isso com a história da criação. Gente. Todo mundo sabe que essa história da criação no Gênesis é uma história mal contada, todo mundo sabe disso. As pessoas acreditam porque querem acreditar nessas coisas mesmo. Às vezes eu acho que até um pouco de inocência, um pouco de infantilidade, as pessoas viverem nesse mundo. Às vezes eu fico até assustado porque as pessoas ficam meio bestilizadas, tá? Com tanta coisa, né? E esse bestilizado não quer dizer uma pessoa, eu estou usando um termo não de bestial, mas de pessoas que não conseguem enxergar muita coisa além do, das suas próprias crenças, ok? Muito bem. A Terra tem mais ou menos em torno de 1 milhão de anos. Pelo menos é o que os reveladores falam para mim, tá? Porque você sabe que os caras são tarados por causa de bilhão, bilhões, bilhões e trilhões e quatrilhões e aquela coisa toda. É a saga, sabe, para aquela coisa de um monte de zerinho na frente deles, né? Há 300 mil anos atrás, Enki deixou suas minas de ouro na África para estudar os homens macaco próximos, os primatas, o Homo erectus. Enquanto ele estava fora, os mineiros de Nibiru pararam de trabalhar. Quem eram os mineiros de Nibiru? Eram os
os igigues. Tá? Os mineiros o cercaram e exigiam libertação do seu trabalho duro. Estes seres eram como conhecidos por igigues, que significa os vigilantes. Coincidência com aquele termo lá do Enoque? Não, né? Certo? Tudo bem. Enki quebrou o impasse dizendo a Enlil: da mineração os heróis da libertação de Nibiru e por seu trabalho mineiros de homens macacos passemos, né, para o trabalho de mineiros de homens macacos terrestres. Criaremos com minhas essências reprodutivas e aquelas de Ningizida e Nimar. Em que o Senhor da Terra mostrou os homens macacos a Enlil, comandante da Terra, e Ninurta, o guerreiro principal de Enlil. Então Enlil diz o seguinte: Ningizida, meu filho, sua essência modeladora, tá, que é o que? A estrutura do DNA, foi testada. Semelhante à nossa como duas serpentes está entrelaçada. As duas serpentes o código genético do DNA. Se você observar a imagem do código, parece realmente duas serpentes. Tá? Eu já até falei em um vídeo aqui sobre isso. Quando com a nossa essência de vida for combinada, nossa marca sobre eles será, né, terá. E será um trabalhador primitivo, e ele entenderá nossos comandos, manuseará nossas ferramentas e realizará o trabalho nas escavações. O alívio virá aos Anunnakis em Abzu, tá? Que era numa região ali da África. Entenda a África como um continente grande, tá, pessoal? Enlil se opôs ao plano de Enki. Não crie uma classe de escravos. Nibiru homem macaco, né? Quer dizer, nibiruano, né? Misturado com homem macaco, tá? Certo? Aqui na Terra. Enlil lembrou a Enki: em nosso planeta Nibiru, a escravidão foi abolida por muito tempo. Ferramentas são escravos, não outros seres, tá? As ferramentas é que são escravos, não os outros seres, tá? Está isso citado também no livro de Zacarias 5. Ninurta acrescentou que para obter o ouro melhor, Enki deveria fazer máquina, tá? Enki deveria fazer máquinas não escravos. Enki respondeu: os terráqueos que criaremos serão ajudantes, não escravos. Tá? Enlil ainda protestou: a clonagem híbrida era proibida nas regras da jornada de planeta a planeta. A resposta de Enki foi a seguinte: a equipe não criará uma nova espécie. O Erectus é o nosso ancestral genético. Ele evoluiu para nós, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Os humanos de Nibiru, tá? Os humanos de Nibiru. Vamos apenas acelerá-lo por alguns milhões de anos. Tem palavras que às vezes querem, né? Certo? Os irmãos rivais Enki e Enlil transmitiram sua disputa para Anu e o conselho de Nibiru. Tá? Vamos lembrar, mais uma vez, aqui, que quando nós estivermos falando sobre Enki, Enlil, tá? Nimar e Nana, esses personagens vão se reproduzir em outras culturas com nomes diferentes, mas com a mesma abordagem, pessoal. Com a mesma abordagem. Então, não tenham dúvida de que existiu algo na pré-história
da intervenção de seres na Terra. Agora, preste bem atenção, eu não estou dizendo aqui que foi uma única intervenção, que foi os únicos seres. Não estou dizendo. Até porque nós precisamos ter uma mente aberta para entender que os Anunnaki também, tá? Anunnaki, Elohim, Arconte, são seres criados. Então, se eles são seres criados, eles não surgiram do nada, então existe uma fonte que deu origem a tudo. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, porque esses seres foram considerados divinos, porque àquela altura do campeonato, se eu ou você chegássemos num helicóptero, iam considerar a gente como um Deus, como uma divindade. Tá? Então é isso que eu quero colocar para que a gente entenda bem o que está acontecendo. Tá? E aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Ó, tá? Sempre que a gente entender El ou El Elyon, tá? Entendamos também como Anu e como Zeus, por exemplo, tá? Lá na cultura da Grécia. Então, esse ser aqui, ele é pai dos Elohim, dos Anuna, dos Arcontes, tá? Ou dos deuses do Olimpo. Mas, especialmente, duas figuras se destacam. Enlil, tá? Enlil, Javé, e depois considerado pelos gnósticos como Yaldabaoth, tá? E Enki, que depois vai receber aí a taxa de Baal, tá? Que também ele vai ser chamado de Adon, Senhor, ok? Essas duas figuras aqui é que vão ser a chave de leitura e de interpretação dos fatos que vão ocorrer nesse processo, tá? Lembrando que eu volto a dizer, não estou afirmando que são os únicos seres que vieram aqui. Não estou dizendo que eles vieram de outro planeta, de outra galáxia, de outro não sei o quê, porque isso é divagação. O fato de alguém vir do alto nem sempre significa que veio de outro planeta. Por que seria? Né? Equipamentos voadores podem ter sido criados para viajar como se faz hoje, de um continente para outro. É absurdo isso. Imaginar que algo que está descendo do espaço se reflete unicamente em acreditar que é de outro planeta. Né? Também é importante perceber que nessa história toda fica subentendido que a manipulação genética não significa que nós, basicamente, sejamos diríamos assim, a evolução desses seres. Não. Esses seres podem ter evoluído, inclusive, de nós mesmos. Né? E isso é importante a gente também entender. Ok? Vamos lá. Vamos continuar nossa leitura básica aqui. Tá? Os irmãos rivais Enki e Enlil transmitem sua disputa para o Anu, que é o pai, né? E para o conselho, tá? Dos seres lá das terras de Nibiru. Eu não vou chamar planeta de Nibiru, planeta Nibiru, tá? Cada irmão tinha a sua opinião sobre se a equipe de Enki deveria desenvolver os trabalhadores híbridos. Anu e o conselho decidiram: o ouro deve ser obtido, que o ser seja moldado. O conselho decidiu: abandone as regras das jornadas planetárias, deixe Nibiru ser salvo. A equipe de pesquisa de Enki, Nimar e Nigzida criou muitas combinações de homem e macaco e outras criaturas, representadas na artes e contos antigos como centauros, esfinge, gárgulas e etc. Tá? Veja bem, a equipe Enki, Nimar e Nigzida criou muitas combinações. Então, volto aqui para falar uma outra coisa para vocês importante que eu já falei em outros vídeos. Não foi um único ser, não foi uma única raça criada, tá?
é muito provável que muitos seres tenham sido criados e por isso também, talvez, seja uma coisa importante afirmar que existe a possibilidade enorme de que alguns seres tenham sido tirados do convívio humano por não parecerem muito com os humanos. Ok? É preciso a gente ter noção disso. E também ter a noção de que de alguma coisa, né, parece que a gente acredita que nós, raça humana, somos uma única. Nós não somos uma única, gente. Desculpa a gente falar isso. Tá? Isso é uma coisa que estão tentando incutir na nossa cabeça para esconder determinadas raças especiais que nasceram aqui na Terra, híbridos, metamorfos, etc. Tá? É preciso a gente ter um certo olhar muito crítico, porque a origem de todos os conflitos terrestres está exatamente porque nós não somos não somos a mesma coisa, não somos, nem o sangue nosso é igual. Tá? Nosso sangue é completamente diferente, tem gente que tem A positivo, outro A negativo, e por aí vai. Né? Enki e Ninguesida tiveram relações sexuais, vejam só o que aconteceu, tá? Com mulheres macaco. Elas já eram humanas, já tinham uma formação. O Homo erectus, se você pesquisar, ele já é um ser com uma formação bem diversificada. Né? É provável que essa relação não tenha sido uma relação sexual, mas apenas a introdução do óvulo fecundado nas mulheres macaco. Né? E sabemos que essa é uma experiência que eles vão fazer e que não vai surgir muito efeito. Tá? Quando nenhuma gravidez se seguiu, Enki e Ninguesida usaram suas sementes para fertilizar ovos de mulheres macaco em tubos de ensaio e implantar cirurgicamente os zigotos resultantes em mulheres macacos. Mas os bebês híbridos nascidos das mulheres macacos careciam de visão, destreza manual, o funcionamento interno. Nimar, vejam só, começou a nascer um bocado de seres com deficiências enormes, gente. Isso é muito importante, porque hoje em dia a genética ela pode, do mesmo jeito, criar seres monstruosos em laboratório. E quem disse que isso não está sendo feito? Né? É só uma pessoa muito tapada para achar que isso não está sendo feito. Quando apresentaram a Dolly, né? Foi um escândalo a Dolly. Nossa, isso aí é fichinha diante das coisas que acontecem no mundo, gente. Né? Milhares de pessoas somem todo ano do planeta, se você for ficar fazendo cálculo, e não deixam rastros. Desaparece como que, assim, sabe? Como que por mágica. E a gente se pergunta onde estão essas pessoas. Né? Eu não quero dizer para vocês que acredite em história de Deep Web e essas coisas todas, né? Mas o exercício mental já facilita. Nimar e Enki criaram zigotos de tubo de ensaio para experimento com trabalhadores primitivos. Tá? Mesmo com suas melhorias, o terráqueo resultante carecia de capacidade de fala. Vejam que as experiências vão dando errado. Okay? Enki implantou o zigoto cultivado em tubo de ensaio formado a partir de seu esperma e um óvulo de mulher macaco no útero de Nimar, em vez de útero de uma mulher macaco, para ver se o bebê que Nimar gerou falaria. Tá? No vaso de barro, a mistura que eles fizeram
o óvulo de uma fêmea da Terra com a essência masculina Anunnaki, eles juntaram. O ovo fertilizado no útero de Nimar foi inserido por Enki e houve concepção. Tá? Preste bem atenção. Nimar deu à luz a uma criança do sexo masculino. Enki, o menino segurava em sua mão. A imagem da perfeição era ele. Ele deu uma tapa nas costas do recém-nascido. O recém-nascido emitiu sons apropriados. Ele podia falar. Ele entregou o recém-nascido a Nimar. Minhas mãos o fizeram. Ela gritou vitoriosamente. Tá? Nossos ancestrais foram, pelo relato de Enki, o resultado tanto de evolução do Homo erectus, tá? Que evoluiu há 1 milhão de anos dos Australopithecus, quanto da criação genética de Enki e Nimar e Ninginzida. Evolucionistas e criacionistas estão ambos parcialmente corretos. Ok? Vamos lá. Eu quero adiantar para que os outros vídeos, né? O homem híbrido, o Homo erectus, tem prepúcio, o que falta aos nibiruanos. Quer dizer, o Homo híbrido, né? Ele tinha prepúcio, enquanto os nibiruanos não tinham a pele no prepúcio, né? Certo? A primeira raça é a raça humana, tá ok, gente? Eu chamo de raça humana. Depois surge o gênero Homo. Vamos entender, tá? E depois vai ter origem de vários gêneros Homo. Ok? Também. Isso aí a gente vai aos poucos entendendo. O bebê Adamu, aquele que é do barro da terra, parecia uma criança de Nibiru, de cabelos pretos e vermelho escuro e todos os sentidos, exceto o seu pênis. Adamu seria o da terra, o terráqueo. Isto equivale à primeira experiência da criação descrita no Gênesis capítulo 1, promovida pelos Elohim. Eles olharam por sua masculinidade, estranho era o formato, sua parte dianteira estava cercada por uma pele, e ao contrário da masculinidade Anunnaki. Que o terráqueo de nós, Anunnaki, seja distinguido por este prepúcio. Assim foi Enki dizendo, ok? Uma vez que ela teve Adamu, o protótipo do trabalhador primitivo, Nimar enviou 7 mulheres do seu corpo médio em Shurubak para serem as mães dos clones de Adamu. Sua essência será como um molde, assim dizia Enki. Tá? Então, vocês vão percebendo aí que ela vai pegar a essência de Adamu e vai começar a fazer a experiência de inserir no útero de mães Anunnaki. Pelo menos se tem umas 7 mulheres que vão fazer isso, certo? Em 7 vasilhas de barro de Abizur, Nimar colocou os óvulos das fêmeas bípedes e as essências vitais de Adamu, que ela estariam pouco a pouco nas vasilhas que ela inseriu. Tá? Então, na parte masculina de Adamu, ela fez uma incisão, uma gota de sangue para sair, que isso seja um sinal de vida. Que a carne e a alma se combinem, deixe-os proclamar para sempre. Ela espremeu a parte masculina para obter o sangue e uma gota em cada vaso a mistura que adicionou. Na mistura desta argila, terráqueos com Anunnaki serão amarrados para uma unidade, as duas essências, uma do céu e uma da terra, serão reunidas. Nos úteros das heroínas, que dão à luz, os óvulos fertilizados foram inseridos. Para duplicar Adamu, Nimar implantou zigotos híbridos de tubo de ensaio de óvulos erectus fertilizado por esperma nibiruano nos úteros de 7
de 7 mulheres de Nibiru, que alguns textos chamam das astronautas, né? Do corpo médico de Nimar. Todos os 7 híbridos resultantes eram machos. Ningizida criou um zigoto. Tá? Nibiru, óvulo fertilizado pelo esperma do Erectus, para se transformar em uma fêmea híbrida que poderia se reproduzir. Ele implantou este zigoto em Ninti, a esposa de Enki. A híbrida Ninti deu à luz e nasceu por cesariana, era fêmea, e colocaram Tiamat, o nome dela, a mãe da vida, uma loira arenosa. Tá? Então você vê, então, para você entender o que está acontecendo, eles criaram o primeiro, tá? Então, vamos, para não criar confusão, já existia o gênero humano na Terra, que era o Homo erectus. Tá? Eles utilizaram isso para tentar uma experiência, não conseguiram fazer a reprodução adequada. E o que eles fizeram então? Vamos tentar reproduzir nas fêmeas Anunnaki. E foi aquilo que resultou, porque eles fizeram a primeira experiência com Nimar e ela deu origem a Adamu. Depois ela pegou a essência de Adamu, tá? E misturou com as essências dos Anunnaki e fertilizou 7 mulheres. Nasceram 7 homens, né? Do sexo masculino. Né? Então, 7 do sexo masculino. E Enki tentou uma outra experiência para ver se nasciam fêmeas. Para quê? Porque a preocupação deles era fazer a reprodução. Para que a reprodução? Trabalho. Né? O que é que eles iam fazer? Vamos criar trabalhador, camarada. Você imagina isso aí. Aí você vai dizer, mas Deus nos criou. Até o Gênesis, em absoluto, quando fala da criação, diz exatamente a mesma coisa. Né? Diz a mesma coisa. Vamos criar o homem e tal, e colocaram lá que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre não sei o que e tal. Colocaram ele no jardim para lavrar e tomar conta do jardim. Na verdade, criaram um ser humano para, né, o gênero Homo, que depois nos outros vídeos eu vou falar de todo o desenvolvimento que houve aí, né, para dar origem para chegar até nós, chamado Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. Né? E talvez a próxima evolução seja o Homo Theos, né? Ou o homem-deus. Porque o processo evolutivo não para. Resta a gente nos perguntar o que, aonde tudo isso vai desembocar, né? Aonde tudo isso vai chegar. Então é importante a gente ter essa noção. Porque o princípio da Matrix é exatamente essa. Tentar nos esconder da nossa origem, de onde nós viemos, quem somos nós, do que fomos feitos. Tá? E aí é importante dizer isso aqui para você. Tá? No próximo vídeo eu vou falar, né, sobre as raças. Eu falei sobre as 12 raças. Vamos mostrar aonde é que chega a intervenção nibiruana, tá? Para que você compreenda então melhor todo o desenvolvimento desse processo. E aí, gente, a gente vendo o nosso passado, a gente nos situa no presente, e aí a gente já pode até pensar e projetar um futuro, ok? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e aguarde o próximo vídeo. Forte abraço.